Nova camisa do Corinthians. Faz homenagem a ídolo da Fiel. Timão dá chapéu no Palmeiras e mira novo reforço. Apresentadora, Renata Fã, fala sobre polêmica envolvendo o goleiro do Corinthians, Cássio. Confira quem venceu a batalha de audiência entre a SBT e a Rede Globo, na última quarta-feira de futebol. Preparação e bastidores do próximo jogo do Corinthians. Tudo isso e muito mais fanático. Seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. Já comenta aí, se você gostaria de ver um técnico como o Dunga ou Felipão no Timão. Ou você é a favor de dar uma chance e efetivar Diego Coelho? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Aquela é muito importante. Confere aí se você está inscrito no nosso canal e sem mais enrolação, bora para as notícias. O primeiro tijolo foi colocado. A vitória do Corinthians sobre o Bahia, nesta quarta-feira, dá força ao trabalho do técnico Diego Coelho no clube. Ainda interino, o treinador conta com um respaldo interno relevante e deu o primeiro passo para continuar no cargo. Não há ansiedade para definir a situação do comando técnico do clube. Coelho é querido, e existe uma torcida interna no Timão para que seu trabalho com o time profissional dê certo. Também há o cuidado para não avançar etapas antes da hora e efetivá-lo no cargo correndo o risco de precisar trocá-lo antes do fim do ano. Justamente por isso que a vitória da última quarta é apenas o primeiro passo para a maturação da ideia. Até o próximo jogo, serão 6 dias livres para treinos e uma eventual folga dos jogadores. Na próxima quarta-feira, o Timão enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tempo suficiente para o interino desenvolver melhor algumas ideias para o time. Neste segundo jogo no cargo, já conseguiu transformar uma jogada ensaiada em gol e também atendeu o anseio da Fiel pelo uso da base, com as entradas dos volantes Xavier e Rony. Além disso, Coelho também poderá recuperar alguns jogadores. Há a expectativa de retorno de Luan aos treinamentos, após um estiramento na coxa direita. Se a recuperação e o retorno evoluírem, o jogador poderá estar à disposição, após perder 3 jogos. Gabriel está livre após cumprir suspensão. O clube também deve tentar um efeito suspensivo para Tejo, suspenso pelo STJD, na próxima quarta. Fagner, que jogou com uma proteção na mão esquerda, poderá evoluir no tratamento da fratura na região. É com todos esses elementos que Coelho espera dar continuidade ao trabalho. Abre aspas. Eu tenho que fazer o meu trabalho. A gente já deixou bem conversado a minha situação. Sou funcionário do clube, se ele precisa de mim estarei sempre à disposição para ajudar. Só quero fazer o meu trabalho e passar confiança aos jogadores. Esse é meu trabalho aqui dentro, é isso que eu busco. Espero, junto com eles, dar continuidade nisso, disse o interino após o jogo. Publicamente, as declarações do presidente André Sanches são de que Corinthians está no mercado para buscar um novo treinador. Em entrevista coletiva, concedida antes da vitória sobre o Bahia, o dirigente, porém, não quis dizer se já conversou com alguém ou tem algum escolhido. Nos bastidores, a missão não é vista como simples. Andrés fica no cargo apenas até dezembro e é com essa data que trabalha por uma eventual contratação. São apenas 3 meses e meio. A pressão da torcida, com xingamentos e ameaças, também não ajudará a convencer um técnico de bom nível. Mudando de assunto. Havia tempos que a TV Globo não tinha uma noite de quarta-feira para se preocupar com os resultados de audiência. Mas na última quarta-feira, dia 16, foi diferente. O SBT começou a transmitir a Copa Libertadores da América. Além disso, havia a concorrência do reality show A Fazenda, na Record TV. O SBT fez uma bela estreia na Libertadores e conseguiu índices maiores do que as reprises das novelas que costuma passar no horário. Na prévia do Ibope deu 10 pontos de audiência. Mas ficou muito longe da liderança e depois de ficar em segundo lugar no primeiro tempo, perdeu a vice-liderança para a Fazenda, da Record, na segunda etapa. Aparentemente, o SBT não roubou pontos da Globo, que na prévia ficou com 24 pontos de audiência com o jogo entre a Corinthians e Bahia. Quem tirou pontos da Globo foi a Fazenda. Depois de dar 26 pontos de média no primeiro tempo, a emissora carioca deu 22 na segunda etapa. A vitória tranquila tem algumas explicações. A primeira é que o Corinthians tem a maior torcida e sempre dá mais audiência do que os rivais. O segundo é que TV é hábito e quem gosta de futebol já sabe que vai ter bola rolando na Globo. A terceira explicação é a grade das emissoras.
A novela da Globo entregou com 38 pontos para o futebol. Já a Libertadores no SBT recebeu do Roda a Roda com 7 pontos. Com o tempo, o SBT pode conquistar mais audiência e até ficar em primeiro lugar quando a competição entrar na fase do mata-mata. Mas por enquanto aqui em São Paulo e tendo o Corinthians como rival, esse ainda é um sonho muito distante. Apesar de liderar com o futebol, esta foi a menor audiência em jogos do Corinthians às quartas-feiras no ano. No dia 26 de agosto, Corinthians contra Fortaleza registrou 26,5 pontos, por exemplo. A média da Globo com o futebol de quarta-feira no ano de 2020 é de 24,5 pontos. Isso indica que a partida também ficou um pouco abaixo do desempenho normal para o dia da semana. Mudando de assunto. A apresentadora Renata Fã, da TV Band, defendeu o goleiro Cássio após a vitória corintiana sobre o Bahia por 3-2 na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A jornalista argumentou que ele não pode ser julgado por um mau momento, pois está na história do clube paulista. Cássio foi cobrado por um grupo de corintianos que foi ao desembarque do time no aeroporto de Guarulhos no último domingo, 13, e desabafou sobre a situação ontem, admitindo que ficou chateado. Abre aspas. Eu sempre falo que o ídolo não é algo pontual, ele é construído por um conjunto de títulos, vitórias, atuações positivas, performance. E o Cássio já entregou tanto para o Corinthians, já salvou o time, ajudou o time. É um cara que está na história do time, não está só de passagem. Então, tem que ter cuidado. Todo mundo tem uma má fase, um dia ruim. Então, as pessoas deveriam avaliar melhor as críticas. O torcedor só pensa no resultado e se antecipa, disse Renata Fã, no jogo aberto, da última quinta-feira. A apresentadora pontuou que a melhora do time não deve ser atribuída ao aumento da pressão da torcida, mas sim a um entendimento interno da necessidade de bons resultados e de união diante de um momento difícil na competição. Abre aspas. Se disserem que o Corinthians jogou bola porque os jogadores foram cercados, porque foram acuados do aeroporto, isso é ridículo. Chega um momento em que o clube tem que dar uma resposta. Os jogadores se uniram para mostrar o que podem fazer. Era importante vencer, completou a jornalista. Com a vitória, o Corinthians foi a 12 pontos e agora é o 11º colocado. A classificação é provisória, já que a rodada terá seu complemento no final de semana. Campeão brasileiro em 1990 e goleiro com mais jogos pelo Corinthians, 602, Ronaldo Giovanelli será homenageado pelo clube e pela Nike, fornecedora de material esportivo, com uma camisa especial vendida em edição limitada. A réplica da camisa usada pelo goleiro na conquista de 30 anos atrás será vendida por R$ 399,99 exclusivamente na loja Poderoso Timão da Neoquímica Arena, a partir de 19 de setembro. Será permitida a compra de apenas um produto por CPF. Predominantemente preta, a camisa conta com pequenos losangos em branco na parte superior. Os detalhes são produzidos à mão, e a camisa vem em uma caixa especial. A homenagem chega aos torcedores em edição limitada com apenas 90 modelos disponíveis para venda, numerados de 1 a 90. Apontado por Cássio como o maior goleiro da história do Timão, Ronaldo conquistou ainda 3 campeonatos paulistas, 1988, 1995 e 1997, e uma Copa do Brasil, 1995. Mudando de assunto. O Corinthians está próximo de contratar Reginaldo, lateral esquerdo de apenas 19 anos e que atualmente defende o ABC de Natal. A ideia inicial é que o jogador chegue para integrar o time sub-20 em uma espécie de adaptação ao clube antes de ser promovido ao elenco profissional. Nos bastidores, a maior concorrência da diretoria alvinegra é com o Palmeiras, que também tem interesse no atleta. Nesta semana, porém, o empresário de Reginaldo praticamente encerrou as conversas com os dirigentes do time sem Mundial. Reginaldo já externou sua preferência pelo clube do Parque São Jorge e o acerto é tido como questão de tempo pelas pessoas envolvidas na negociação. Reginaldo foi revelado pelo ABC em 2019. Nesta temporada, o jogador foi emprestado ao Atlético Paranaense, clube pelo qual disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de uma partida pelo Campeonato Paranaense. De volta ao ABC no meio do ano, o jogador atuou na Copa do Nordeste, contra o CSA, e em 5 compromissos pelo Campeonato Potiguar, sendo 3 deles como titular.
O site Multiman publicou recentemente um levantamento dos últimos patrocínios Master do Corinthians no século XXI. BMG é o parceiro que paga o menor valor fixo. A lista é esta: Pepsi, 2.000, 20 milhões de reais, 63,2 milhões de reais nos dias atuais. Samsung, 2005, 9 milhões de dólares, equivalente a 16,3 milhões de reais, 34,1 milhões de reais nos dias atuais. Medial Saúde, 2008, 16,5 milhões de reais, 30,3 milhões de reais nos dias atuais. Batavo, 2009, 18 milhões de reais, 31,3 milhões de reais nos dias atuais. Hipermarcas, 2010, 38 milhões de reais, 63,2 milhões de reais nos dias atuais. Caixa Econômica, 2012, 30 milhões de reais, 44,3 milhões de reais nos dias atuais. BMG, 2019, 12 milhões de reais. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!